Um bom dia a todos. Eu quero ler aqui uma passagem da Bíblia em Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 5. Diz assim: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios nem aos samaritanos. Vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Não levem no cinto moedas de ouro, prata ou mesmo cobre. Não levem bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandálias, nem cajado. Quem trabalha merece seu sustento. Só até aqui. Eu não costumo ler a Bíblia assim, por capítulos e versículos ou perícopes. Porque eu vejo essa prática que ela tem sido muito prejudicial para o desenvolvimento da igreja. Porque a Bíblia ela não nos foi dada para lermos dessa forma. A não ser no caso de uma pregação ou de uma doutrina e etc. Mas para ler devocionalmente em casa, ou mesmo com interesse literário, isto é, de conhecer toda a história, é importante e necessário ler a Bíblia inteira. Então, se você quiser compreender os evangelhos, tem que ler Mateus, Marcos, Lucas e João integralmente, todo. Até porque esses livros eles foram escritos para que a comunidade que recebesse lessem de uma vez. Não tem esse negócio, capítulo 1, capítulo 2, versículo não sei quanto. Isso não é ler a Bíblia. Esse negócio de a gente ir para a doutrina da igreja e ficar Mateus 15, versículo 12, tá vendo, irmão? Aí Mateus não sei o que, Lucas não sei o que. Não, isso não é ler a Bíblia, isso é ler alguns versículos. E alguns versículos não são a Bíblia. São partes. Não são o todo, são partes de um todo. Então é importante ler o todo, para poder chegar à compreensão. Para poder, eu vou cortar esse pá da minha linguagem, para poder chegar a uma compreensão exata da real intenção do autor, o que ele queria transmitir. Muito bem, esse texto, ele é muito citado. Ele é citado por vários, quase todo mundo cita. Eu consultei antes de falar dar esse pronunciamento, fazer essa reflexão, esse alerta. Eu pesquisei mais ou menos mais de uma dezena de comentários bíblicos. E o que eu reparei? Que, seguindo o texto literal, nós observamos o que? Jesus estava com a percepção de que o seu tempo era muito curto, ele precisaria alcançar determinadas cidades, determinados povos que ainda não foram alcançados. Ele então separou 12, nomeou os 12 apóstolos e os enviou com a mesma mensagem que João Batista iniciou seu ministério, o próprio Cristo continuou e agora os discípulos levariam a mesma mensagem: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Mas nessas instruções ele disse, é só ter que ler o texto, vocês vão diretamente a Israel. Mas veja bem, as instruções sobre o sustento dos missionários foi que eu quero refletir agora, rapidamente. Nesses tantos comentários que eu disse, uma dezena
mais de uma dezena deles, a maioria, só teve um que saiu fora dos demais. Todos enfatizaram o quê? O problema da ganância, o problema da simonia, né? Da querer comprar os dons ou vender os dons. Só teve um comentário pentecostal, cara. Quando eu critico, os caras vêm achar ruim. Teve um comentário pentecostal que ele nem fala desse negócio de não levar nada. Ele já vai logo direto para a questão do sustento do missionário. Ele nem questiona essa coisa do cuidado com a avareza. Ele já vai logo falando que o discípulo tem que ser sustentado, porque é bíblico, porque é verdade mesmo, né? A gente tem que sustentar os obreiros que vão ao campo. Mas isso aí é tá em Paulo, né? Já vai mais na frente, aqui vai clarear mais essa ideia. Mas esse texto aqui nos ensina basicamente pelo menos, claro que tem mais coisas, mas pelo menos duas coisas sumamente importantes. Primeiro, Deus disse que eles não deveriam fazer provisões de bordão, sandálias extras, túnicas extras, bolsa para dinheiro, bolsa para alimento, nem ouro, nem prata e nem cobre, porque eles seriam sustentados lá, onde eles chegassem, que Jesus estava ensinando uma coisa importante. Todo missionário, todo obreiro, ao ser enviado para o campo, ele tem que confiar na providência de Deus. Ele tem que confiar que Deus, aquele Deus que chama e envia, é o Deus também que garante o sustento. Portanto, eles não deveriam ficar preocupados. É isso? Não deveriam ficar preocupados. Isso é que permanece ainda para os nossos dias. Esse ensinamento tem que ser levado em conta. Jesus está enfatizando aqui, entre outras coisas, que os apóstolos não poderiam ser gananciosos, que os apóstolos não poderiam visar o lucro, visar o seu bem-estar, visar o enriquecimento através do Evangelho. Mas ele disse, olha, quando vocês chegarem lá, eles vão dar o alimento que vocês precisam, tudo que vocês precisarem. Em outro texto, Jesus fala, quando eles voltarem, Jesus falou, eu enviei vocês sem bolsa, sem alforje, sem nada. Vocês tiveram necessidade de alguma coisa? Não. É porque Jesus garante. Agora, a segunda coisa, que é mais importante, que é também muito importante, semelhante à primeira, é que nós temos que pregar o Evangelho não somente aos ouvidos, nós temos que pregar o Evangelho também aos olhos das pessoas. Logo, se aqueles discípulos, aqueles apóstolos chegassem em uma cidade ou em uma casa, que a missão era de cidade em cidade, de casa em casa, e o povo visse aqueles discípulos com alforje, com sacola, com bolsa, com cinto cheio de moeda, aquela coisa toda, né? Que hoje a gente considera o quê? Aquelas malas bonitonas e tudo. Eles iam ser confundidos com comerciantes, com vendedores ambulantes, com pessoas querendo comprar terra, vendedores de pérolas. Entende? Então, aí já distorcia a essência da mensagem. O que é que aquelas pessoas vêm fazer aqui? O que é que aqueles homens estão procurando? Então é a mesma coisa hoje. Se você vê um pregador chegar todo no linho,
sapato cromo alemão, todo bonitão, parecendo um embaixador dos Estados Unidos. Numa picape de última geração, que ele ganhou não como empreendedor ou como empresário, mas ele ganhou da igreja. Então o que é que a igreja vai ver nessa pessoa? Que ele está em busca de dinheiro, ele está em busca de riquezas, entende? Então a pessoa que se dispõe a pregar o evangelho tem que fazer de tudo para que o mundo não o confunda com empresários, para que o mundo não o confunda com vendedores, certo? É preciso a gente também dar a entender para aquelas pessoas que o nosso único interesse são eles, são elas, nós queremos que eles se reconciliem com Deus, nós queremos que eles se arrependam dos seus pecados e aceitem a oferta que Jesus ofereceu na cruz, que Deus sacrificou o seu próprio Filho na cruz. Então, quanto mais simples, melhor. Quanto mais simples, melhor. Entenderam aí? Agora, deixa eu concluir com uma coisa aqui. As pessoas, eu vi isso na política e vejo também na religião, as pessoas falam assim, falaram muito em na última eleição, na campanha. Não podemos criticar o candidato X, porque senão o candidato Y volta. Então o candidato X estava livre para fazer o que viesse na telha. O que ele quisesse, poderia fazer, que ninguém criticava, com medo do outro candidato voltar. Resultado: candidato X perdeu a eleição, candidato Y voltou. Está vendo o perigo? Então, se esses eleitores do candidato X tivessem cobrado, exigido, pulso firme, coragem, o valor que ele disse que teria, que tinha, a braveza, a bravura indômita, selvagem, de guerreiro, poderia até ter acontecido o quê? Que ele tivesse permanecido e o candidato Y nunca tivesse saído do lugar onde deveria estar e nunca deveria ter saído. Eu fiz uma enrolada aí, um trocadilho aí, mas deu para entender, né? O Y era para estar lá no lugar que ele estava. Agora está acontecendo com a igreja, não pode criticar, porque se você criticar, as pessoas não vão para a igreja. Mas ora, e as pessoas estão indo aos montes para as igrejas? Não estão, as pessoas estão fugindo das igrejas. As pessoas não conseguem mais enxergar que a igreja é portadora de uma mensagem de salvação. Não conseguem mais enxergar que a igreja vive a salvação, respira a salvação, anseia a salvação, vive para a salvação, proclama a salvação, valoriza a salvação e está interessada na salvação de todas as pessoas. O povo não consegue mais enxergar isso. Então é bobagem você achar que não pode criticar, porque se você criticar, as pessoas não vão mais para a igreja. Entende aí? Então veja, o que eu quero dizer é que quando eu falo igrejas, eu não estou falando dos membros das igrejas. Eu nunca vi pessoas tão maravilhosas como as pessoas aqui das igrejas aqui de Picos. São uma maravilha de pessoas. Gente, são pessoas que você abraça, que você sorri com ela, que você almoça com ela, que você toma café com ela. Tem uma verdadeira comunhão. O problema é a liderança. Não confundamos as coisas. E se ninguém criticar,
aceitar as coisas do jeito que elas estão aí, a barreira vai continuar sempre, afastando as pessoas de Cristo, afastando as pessoas de Jesus. Entende aí? Nós somos o quinto evangelho. Os líderes, o povo, a igreja, são o quinto evangelho, que é o evangelho dos analfabetos, é a Bíblia dos analfabetos. As pessoas não conseguem ler na palavra escrita, mas conseguem ler na palavra vivida, a palavra vivida, a palavra obedecida, a palavra honrada, a palavra que nossas vidas mostram para as pessoas, nosso comportamento. Se nós somos gananciosos, se nós somos materialistas, se nós só pensamos neste mundo, se nós só pensamos nas coisas da terra, se nós só pensamos em enriquecer, se nós só pensamos em angariar mais dinheiro para crescermos, construirmos grandes templos, andarmos em carros da última geração, isso aí é um mau testemunho, porque nós dizemos uma coisa e praticamos outra. Nós temos que mostrar para o povo que nós realmente estamos interessados no céu, que nós realmente estamos interessados na obra de Deus, na salvação das pessoas. Então o que eu critico são os líderes, que eles sim são os verdadeiros culpados por a igreja estar na situação tão alarmante que está agora. Esses líderes precisam ser criticados sim. Eles precisam ser cobrados sim. Eles precisam retornar ao juízo, retornar à sã consciência e voltar à simplicidade do Evangelho, voltar à simplicidade dos apóstolos, voltar à simplicidade de Cristo. Entendeu aí? Não estou criticando as igrejas. Quando eu falo igrejas, não são os membros, são os líderes, que são semelhantes aos fariseus, saduceus, anciãos e escribas do tempo de Jesus. Eles nem entram no reino e nem deixam o povo entrar. E ainda digo mais, hein? Não é profecia não, é uma obviedade. Muitas igrejas não comportam mais uma pregação do Evangelho. O líder não aceita, a liderança não aceita. Se você for numa igreja pregar o Evangelho genuíno, do jeito que está escrito, sem omitir nem um tio, nem um jota, e sem acrescentar nada, você pregar o Evangelho puro, do jeito que está ali, do jeito que está nas Escrituras, ninguém aceita. A liderança não aceita. Se o Evangelho fosse pregado nas igrejas, sabe o que aconteceria? As pessoas iam sentir alegria, os membros, liberdade, libertação, esperança, vigor. Iam vencer o pecado, iam vencer a mornidão, iam vencer a frieza, a ganância, o orgulho, a inveja, a malícia. Que a verdadeira transformação vem com a pregação do Evangelho genuinamente e aplicada nos corações pelo Espírito Santo. Mas eles não aceitam. Porque se o Evangelho for desvelado, for apresentado claramente em todos os seus termos, eles vão ter que mudar. A liderança vai ter que mudar. Um pastor não vai mais ficar ganhando 40 mil reais por mês numa cidade que nem essa, Picos. 40 mil reais por mês, fora fundo de garantia e férias e 13º e tudo, previdência social e etc. Tem pastores aí que ganham 200, 300, 400, 500 mil reais por mês. Então se o Evangelho, se eles abrirem, que eles não vão abrir, para o Evangelho ser pregado realmente, eles vão ter que abrir mão desse salário escandaloso
e procurar viver um modo de vida mais simples, compatível com Cristo, compatível com os apóstolos, compatível com a igreja primitiva, compatível com o Evangelho. Um abraço a todos, vamos orar para que Deus possa tirar esses líderes, de um jeito ou de outro, tirar eles da porta, para que o povo possa entrar alegremente, para ouvir realmente uma exposição fiel do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é libertador. Você pode estar do jeito que você estiver, na pior crise, na pior situação. Se você ouvir o Evangelho em sua plenitude, do modo como ele saiu lá da Judéia, do modo como ele saiu lá de Jerusalém, com toda a sua potência, com todo o seu vigor, com todo o seu poder, com toda a sua clareza, com toda a sua pureza, ele liberta verdadeiramente. Ele liberta verdadeiramente. Mas esse evangelho aí, que está sendo oferecido na maioria das igrejas, já não é mais o evangelho de Cristo. Mas nem por isso vamos abandonar a igreja. Porque lá, como eu já disse antes, é um campo missionário. Lá nós vamos ter a oportunidade, de vez ou outra, convidar um irmão para tomar um café, convidar um irmão. Mas não é para abrir outra igreja, não. É para levar aqueles irmãos a uma compreensão mais clara da verdadeira essência do Evangelho. Um abraço!